Oi gente, estamos de volta com os vídeos novamente. Fiquei um tempinho aí, né, sem fazer vídeo novo. Entre algumas arrumações. Outro dia tirei foi de folga mesmo. E também o que eu estou mostrando até aqui. Notícia um pouco triste. Depois teve outra até para alegrar também, mas teve essa daqui triste. O Totó, que é um cachorro de uma amiga minha, a Lu, morreu. Aí eu não, como a gente está em quarentena e tudo, né, não posso lá dar um abraço na Lu, não posso estar lá para ajudar ela com, né, esse momento de tristeza, que a gente se apega a esses bichinhos. Então aí eu fiz esse desenho. Esse é o abraço meu para a Lu, foi esse desenho que eu fiz para ela, mostrei para ela. Eu estou mostrando para vocês também. Bom, então tive parado, mas não totalmente parado. A boa notícia foi que uma aluna minha, a Sofia, fez aniversário dia 19, então deixar os parabéns para a Sofia aqui. Felicidades, que o próximo aniversário seja repleto de gente, né? Porque teve que fazer aniversário de quarentena. Mas eu sei que muitos compareceram, pelo menos virtualmente, deram parabéns para a Sofia. E eu vi que ela se divertiu lá. Bom, o assunto hoje é um assunto que, na verdade, todos, independente do nível, devem se preocupar. Você pode aprofundar mais no assunto e aprofundar menos no assunto, dependendo do que você objetiva, né, com o desenho. Mas, de qualquer forma, até para quem desenha, vamos dizer, cartoon e tudo, também é importante. Que é o quê? Perspectiva. Né? O assunto é perspectiva. Então, perspectiva é o quê? Perspectiva é isso aqui, né? É um dos exemplos mais clássicos de perspectiva é quando você olha assim para uma cidade. A gente sabe que isso aqui é uma folha plana, né? Isso aqui é só, como a gente chama, 2D, né? Ou seja, você só tem duas dimensões, né? 2D é isso, duas dimensões. Você tem uma largura, você tem uma altura. Só que aqui, na folha de papel, a gente representa o quê? Uma profundidade também. Então, para cada um desses, vamos dizer assim, desses prédios aqui, né? Você tem aqui, por exemplo, pelo menos para esse bloco aqui desse prédio, você tem essa altura aqui, essa daqui são as linhas de altura. Aí você vai ter as linhas de, talvez você pode chamar essa daqui de largura e essa daqui de profundidade. Ou então essa daqui de largura e essa daqui de profundidade. Mas enfim, você tem o que a gente chama de três dimensões. Né? Então é o que a gente chama de 3D. 3D nada mais é do que perspectiva. Então no desenho a gente fala sobre perspectiva, certo? Eu já tratei um caso da perspectiva com vocês, deixa eu mostrar aqui. Só que é um outro exemplo. Isso aqui é tudo exemplo de perspectiva que a gente vai falar hoje. Todos esses desenhos aqui são exemplos disso. Pretendo fazer alguma coisa parecida com esse daqui para demonstrar e um outro também para mostrar também como que a perspectiva se aplica a tudo. Esse daqui também, tudo isso daqui é perspectiva. Esse daqui é o outro que eu pretendo estar fazendo para demonstrar. Esse daqui foi o que eu já tratei com vocês, esse daqui também, né? Que é o quê? É a tal da perspectiva do cilindro acima e abaixo da linha do horizonte. Eu mostrei isso para vocês com o copo, assim. Né? Então, quando o copo está abaixo da linha do horizonte, a gente vê a parte de cima. Ele representou aqui com uma maçã e com uma laranja, né? Então, aí quando ela está abaixo da linha do olho, ela fica assim. Na linha do olho, ela fica totalmente reta. Né? Para cima da linha do olho, o que acontece é que você começa a ver a parte de baixo. Né? Aquela abertura ali de baixo. Ali. Então era isso. E eu ainda expliquei ainda que isso não vale só para a linha do olho assim na horizontal. Você também tem uma linha vertical que estaria exatamente no centro do nosso olhar
que seria representada aqui nesse caso. Seria igual olhar assim. Né? Esse daqui seria, vamos dizer, exatamente o centro dos dois olhos. Né? Então, para a esquerda você vai ver as coisas, desculpa, para a direita você vai ver as coisas, você vai ver essa abertura aqui ficando cada vez mais cilíndrica. Se ele vai para cá, vai acontecer o contrário. Né? Então, nos dois casos, né, eu já expliquei. Aqui está só exemplificando um. Certo? Um bom exercício seria tentar redesenhar, né, tipo essa laranja aqui assim. Né? Aqui você ainda pode praticar ainda sombra e luz, né, num exercício assim. Aqui está mostrando a prática disso com o corpo humano, que eu já tinha mostrado já, com aquele exemplo até que eu acho que eu usei do Goku. Né? Aqui é outro exemplo, usando uma mulher, só que aqui está mostrando uma coisa a mais, né? Que é o quê? Aquele ponto de fuga. Né? Então você tem aqui o ponto de fuga e aqui você tem a linha do horizonte. Certo? Então, vou explicar um pouquinho melhor sobre o que é essa linha do horizonte. E aqui você está vendo, são casos com um ponto de fuga. O que pode acontecer é que muitas vezes, você vai ver, eu vou mostrar para vocês ainda, os outros dois casos da perspectiva. Então, esse daqui é o caso com um ponto de fuga. Como que eu sei? A gente tem 3D, né? Então, você tem aqui a largura, aqui também a largura, né? Aqui é a altura, aqui também é a altura. Aí aqui você tem, ó, profundidade. Aqui tem a profundidade, aqui tem profundidade, aqui tem profundidade. Então, olha que engraçado, as linhas de altura são todas paralelas. Ou seja, se eu for continuar com elas, elas nunca vão se encontrar. Se eu fizer qualquer uma daquelas linhas de altura, elas nunca vão se encontrar. Se eu pegar as linhas de largura, elas também nunca vão se encontrar. É isso que faz a perspectiva no desenho. A percepção que a gente tem de perspectiva. Agora, as linhas de profundidade, se eu prolongar elas, elas vão se encontrar no mesmo ponto. Exatamente naquele pontozinho ali. Aquele ponto é o que a gente chama de ponto de fuga. Então, nesse caso aqui, eu posso deduzir que a linha do horizonte está exatamente aqui, porque a gente sabe que o ponto de fuga tem que estar na linha do horizonte, que eu vou chamar só de LH. Então, aqui é a linha do horizonte, aquele ali é o ponto de fuga. Então, esse caso aqui, quando você vê uma coisa assim de frente, você tem a perspectiva com um ponto de fuga. É esse caso aqui também. Por exemplo, quando você está olhando para os prédios lá para cima. Só que aqui não tem uma linha do horizonte. É uma linha do horizonte imaginária. A gente vai voltar aqui nessa parte aqui. Por enquanto, vamos tratar da linha do horizonte quando ela realmente existe. Então, o que acontece? A gente pode representar a perspectiva da forma mais simples do mundo. Que é assim que no início as pessoas entendiam a perspectiva. Elas entendiam a perspectiva como simplesmente uma coisa na frente da outra. E sabiam que quando uma coisa está próxima de você, ela parece maior, e quando ela está distante, ela parece menor. Então você pode ver isso na própria câmera aqui. Se você tem o lápis aqui, quando ele está distante, ele parece pequeno. Se eu aproximo ele, ele parece grande. Tal ponto que talvez ele pareça até do tamanho da própria tela. Então você vai diminuindo. Agora, o que se descobriu na perspectiva é que conforme ele vai diminuindo proporcionalmente. Então existe uma regra de quanto que ele diminui. Antigamente, antes de saberem isso, as pessoas simplesmente faziam assim, desenhavam uma coisa aqui na frente
E quando elas queriam desenhar uma coisa distante, elas desenhavam a mesma coisa, só que menor. Só que muitas vezes elas desenhavam as coisas muito pequenas, parecia às vezes que as coisas estavam flutuando, não parecia que estava tudo no mesmo plano. Então, você pode simplesmente fazer isso, pode dar uma ideia de perspectiva, sim. Uma outra maneira de dar ideia de perspectiva é colocar uma coisa na frente da outra. Simplesmente de eu fazer um círculo atrás de um quadrado, parece que um está na frente da outra. Pode dar uma ideia de perspectiva. Só que isso não é perspectiva, isso é uma falsa perspectiva. Assim também como a perspectiva que você encontra nos videogames. Muitas vezes os videogames mais antigos tinham um tipo de perspectiva que seria assim: desenhar um quadrado todo reto assim. Pode até parecer que é uma perspectiva. Vou até desenhar o outro lado que a gente não está vendo. Porém, o que acontece com essa perspectiva? Ela não tem um ponto de fuga, porque você vai ter linhas de altura são paralelas. As linhas de largura, vamos chamar essas linhas aqui de largura, são paralelas. As linhas de profundidade também são paralelas. Portanto, quando isso acontece, você tem uma falsa perspectiva. Muitas vezes a gente chama isso de perspectiva isométrica. Mas essa é uma falsa perspectiva. Certo? Então, na perspectiva, você vai ter três casos, que vão ser com um ponto de fuga, que é esse aqui, quando você vê de frente. Quando você vê o quadrado, vamos dizer assim, de lado, a gente vai usar o quadrado como base para explicar a perspectiva. Mas todo objeto, seja ele redondo, seja ele quadrado, ou tenha ele uma forma como é que eu vou dizer, diferente de uma forma geométrica, ele também vai funcionar com perspectiva, certo? Mas aqui a gente vai usar o quadrado por uma questão de facilidade, porque o quadrado fica fácil de você identificar qual que é a linha de altura, quais que são as linhas de largura e quais que são de profundidade. Às vezes você só tem que escolher, né? Se essa você fala que é profundidade, então essa daqui é a largura. Se essa você fala que é largura, então essa é a profundidade. Nesse caso aqui, a gente diria que o corpo, essa daqui seria de largura porque ele está olhando para cá. Mas se ele estivesse olhando para cá, eu chamaria essa de largura. Então, tanto faz. Tá? Então, todos esses aqui vocês veem como que você consegue, a importância da perspectiva, que aí você consegue desenhar as coisas em qualquer forma, de qualquer forma do espaço. Como se você visse de frente, como se você visse de lado, como se você visse ele de baixo, como se você visse ele de cima. Muitas vezes, até quando você vê de baixo, tem um nome engraçado, que eles chamam de perspectiva de rã, que é como se você fosse uma rã, ou seja, um bicho pequenininho, e tudo que você olha vai ficar parecendo gigante. Mas é a mesma coisa que acontece quando você olha para prédios assim. Certo? Mas a gente vai chegar lá. Então, aqui tem uma ótima amostragem do o que essa daqui é com 2 pontos de fuga. Um momento só que eu vou mostrar a com um ponto de fuga, que eu já expliquei já em outro vídeo sobre o cilindro acima e abaixo da linha do horizonte. Eu já tinha mostrado, né, com o cilindro, como que a perspectiva funcionava. Aqui é um caso com a perspectiva com ponto de fuga. Só que aqui ele não está mostrando um retângulo, um quadrado. Aqui está.
Então vamos usar essa referência aqui. Então aqui, o que acontece? Ele está mostrando esse caso aqui e esse caso aqui, são os dois casos com um ponto de fuga. Ou seja, quando a pessoa está olhando para o objeto reto e o olhar dele está alinhado com esse canto de cá. Então, ele não está vendo aquela borda ali. É como se fosse, vamos dizer, essa caixa aqui, ó. Então, ele tá alinhado aqui, ó, você não vê isso daqui, parece só uma linha. Tá certo? Então, como que ele enxerga isso? Ele enxerga assim. Essa linha aqui, é a linha do horizonte, equivale à altura dos olhos dele. Lembra sempre disso. Isso aqui equivale à altura do seu olho. Então, se você... Aqui ele está sentado. Se ele se levantar, essa linha acompanha o olhar dele. Então, quando ele olha para cá, você acaba tendo o quê? Ó, linhas de altura estão paralelas. Agora, as linhas de largura também estão paralelas. Porém, as linhas de profundidade vão se encontrar lá no ponto de fuga. Então, é o que ele está mostrando. Agora, nesse caso aqui, o alinhamento está desse lado. Nesse caso de cá, o olhar dele está alinhado com esse canto de cá da caixa. Certo? É como se ele estivesse olhando assim. Com esse alinhamento. O que ele está mostrando aqui agora é que se você olha para a caixa assim, então vocês agora, eu estou colocando exatamente no centro da câmera, é como se vocês estivessem olhando com um ponto de fuga. Agora, quando eu giro a caixa de quina, dessa forma assim, o que acontece agora é que você cria com essas linhas aqui, elas vão para um lado, elas vão criar um ponto de fuga aqui. E para o outro lado aqui, elas vão criar um outro ponto de fuga. Tá certo? Então, é o que está acontecendo nos casos do centro aqui. Sendo que aqui ela está como se ela estivesse girando. Então aqui ela está vendo a quina um pouquinho mais à esquerda. Aqui a quina está bem central. E depois a quina está um pouco mais para lá. Então é como se ele estivesse fazendo isso daqui. A caixa estivesse girando. Aqui no caso, nesse desenho, ele fez os pontos de fuga sempre coincidirem. Na realidade, esses pontos de fuga, eles são móveis. Tá? Então, talvez vocês queiram dar uma olhada no YouTube, procurar algum vídeo sobre explicação de perspectiva, que muitas vezes tem animações que vão facilitar ainda mais visualizar isso. Quem tiver Photoshop, também tem maneiras de você visualizar isso de uma maneira mais eficaz no Photoshop, entender melhor isso. E os exercícios vão fazer isso ficar mais claro. Essa aula vai ser mais teórica. Então, o que acontece com dois pontos de fuga é que somente as linhas de altura, então a gente viu com um ponto de fuga. Um ponto de fuga você tem as linhas de altura e de largura são paralelas entre si. E as linhas de profundidade vão se encontrar no ponto de fuga. Quando você tem dois pontos de fuga, o que acontece é que as linhas de altura são paralelas entre si. Porém, as linhas de, vamos chamar essa daqui de profundidade, essa daqui de largura. Então, as linhas de profundidade vão se encontrar em um ponto de fuga, que a gente vai chamar ponto de fuga 1. Ou a gente pode chamar ponto de fuga à direita, a gente chama ponto de fuga D. E vão se encontrar um outro ponto de fuga à esquerda, que a gente vai chamar de ponto de fuga E. Ali vão se encontrar as linhas que a gente falou que vão ser linhas de largura. Então, nesse caso, somente as linhas de altura que são paralelas entre si. Então, é o caso com dois pontos de fuga. Aí é quando você observa objetos de quina. Então, é esse caso aqui. É quando vamos dizer, o personagem está meio de lado. Certo? Aqui está exemplificando a mesma coisa. Só que aqui está mostrando como que
o olhar é importante. Como que o olhar afeta a perspectiva? O olhar afeta da seguinte maneira. Essa caixa está sempre na mesma perspectiva. Então você tem as linhas de altura paralelas entre si, as linhas de profundidade se encontram no ponto de fuga à direita, que ele chamou aqui de F2, aqui está a linha do horizonte, que é a linha da altura dos olhos. Bom, e você vai ter as linhas de largura, a gente chamou essa de profundidade, então essa é a largura, também se encontrando num ponto de fuga número 1, que ele chamou aqui de F, que é o ponto de fuga à esquerda. Então, agora, aqui, ele se posicionou, tipo, numa caixa, então ele está acima da caixa. Então, o que acontece? Aqui você somou esse efeito a esse efeito de cá, onde você está acima da linha do horizonte. Então, aqui é o nível do olho. Então, você está vendo a caixa assim. Agora, quando ele abaixou, ele está em pé, o que acontece? Ele está vendo por aqui por cima. Então, o ponto de fuga, a linha do horizonte, está cortando a caixa mais no topo. E o que aconteceu? Aconteceu uma coisa parecida com essa daqui. Nesse caso aqui nem está mostrando. Mas é quando você tem um objeto cortando assim a linha do horizonte. Que era aquele caso onde eu falei que você não vê nem o topo, nem a parte de baixo do objeto. Para demonstrar, é quando você tem isso daqui. Vocês não estão vendo nem o topo, a parte de baixo do copo, nem a parte de cima dele. Certo? Eu posso fazer assim que vocês vão ver a mesma coisa, vocês não vê aquela entrada lá. Tá? Ela fica tampada. Então é esse caso aqui. Só que aqui ele está mostrando com quadrado. Se ele se, vamos dizer, senta, que eles chamam de vista serena, né? Aí o que acontece? Vocês notem que a linha do horizonte agora corta o objeto mais abaixo. Mas continua sendo a mesma situação, ou seja, você não está vendo nem a parte de cima, nem a parte de baixo. É o que acontece aqui se eu coloco o copo aqui assim, eu posso baixar ele um pouco, subir ele um pouco. Eu não posso ir até você ver a parte de baixo. Mas até aqui você não vê. Nem até aqui. Aí se eu passei da linha do horizonte, aí você começa a ver a abertura. Bom, nesse caso aqui, ele alinhou. Aí agora sim, parece com esse caso de cá de cima, né? Que é o que eu falei, a vista de Ram. É como se ele tivesse com o olhar dele alinhado ao chão, de tão pequeno que ele é. E você tem o que eles chamam de vista celestial, ou seja, como se você estivesse vendo de baixo para cima. Agora você vê a parte de baixo lá, do desenho, do objeto. Então, esse caso aqui demonstrou 2 pontos de fuga, parte de cima e parte de baixo. O que eu havia mostrado era apenas com um ponto de fuga, como que isso acontecia. Então, agora já demonstrou com 2 pontos de fuga o que acontece somando ao conceito anterior, que é o cilindro acima e abaixo da linha do horizonte. Bom, então, agora vamos ver alguns casos bem práticos, onde vocês vão ver mais a parte de quando que desenha com 2 pontos de fuga. Então, por exemplo, desenhos assim, de prédios, né, são muito comuns esses casos aqui. Você ter 2 pontos de fuga. É como se você estivesse vendo aquela caixa de quina assim. Então você pode notar que cada prédio desse é como se elas fossem caixas. E aí você vai ter aqui, se você chamou, vamos chamar essas linhas aqui de largura. Então você vê aqui que essas de largura, elas vão encontrar em um ponto de fuga. Agora, nesse caso aqui, você vai falar assim, onde que está a linha do meu olhar? A linha do olhar tem que ser uma linha reta. Então ela vai coincidir aqui, ó. Então a linha do olhar, a sua linha do horizonte, provavelmente está aqui. Você vai falar assim, mas como que você sabe? Bom, tem como descobrir da seguinte maneira. Você vai pegar qualquer uma linha
ascendente de largura, então, por exemplo, essa daqui, acho que aqui vai ser mais fácil demonstrar assim. Aqui aconteceu que os pontos de fuga ficaram fora da folha. Isso às vezes acontece. E aí isso pode dificultar um pouco. Mas eu vou usar duas folhas embaixo para poder prolongar as retas. Então, como que você pode fazer para achar onde que está a linha do horizonte? Então, você tem que prolongar pelo menos duas retas, qualquer uma, qualquer uma. Então, eu vou pegar essa daqui, por exemplo. Eu vou pegar ela, vou alinhar a régua certinho. Agora, peguei uma ascendente. Agora eu vou pegar uma qualquer descendente, igual essa daqui. Agora aqui eu estou achando o primeiro ponto de fuga. O primeiro ponto de fuga aqui no caso, que está representando o ponto de fuga à esquerda, que é o que eu chamei de largura. Né? Agora, olha o que acontece. Se qualquer outra linha, por que eu falei que qualquer uma ascendente? Se eu pegar essa daqui ascendente, vai dar na mesma? Sim, encontra. Qualquer uma, se eu pegar essa ascendente aqui, ela também encontra no mesmo ponto. Se eu pegar qualquer uma, vocês podem testar qualquer linha aqui que vocês vão notar que elas vão sempre encontrar lá. Se não encontrar, significa que o cara que desenhou cometeu uma falha na perspectiva. Vocês podem notar aqui, ó, se eu alinhar aqui o teto ali, ó, aquela linha, todas elas vão encontrar naquele mesmo ponto. A linha que tiver reta, assim, ó, em 90 graus com o meu papel aqui, nesse caso, é a minha linha do horizonte. Porque a linha do horizonte, ela é uma linha assim, certo? Então pronto, aí você acha já onde que vai estar a sua linha do horizonte. Então, no caso, essa linha aqui é a linha do horizonte. Agora, e a outra linha de profundidade? Eu faço a mesma coisa. Eu escolho qualquer linha ascendente e depois qualquer outra linha descendente e, com isso, onde que elas encontrarem, onde elas cruzarem, vai ser o meu segundo ponto de fuga à direita. Então, você sempre vai ter um à direita e um à esquerda, né? No caso, com a perspectiva com dois pontos de fuga. E as linhas de altura, ó, são todas paralelas. Essas você não tem que se preocupar. Elas são todas paralelas entre si. Nunca vão mudar. Para cima ou para baixo, elas são todas paralelas. Então, um exercício clássico que tem, e aí você não precisa nem, no caso para fazer perspectiva, tem que usar régua, principalmente se você é principiante, tem que usar régua. Pode fazer um desenho assim, como se fosse vendo uma cidade de um canto, você tem uma rua descendo aqui, outra rua descendo aqui, você está olhando para a esquina onde você consegue ver uma rua e consegue ver a outra rua. Não é o caso onde você vê toda uma rua descendo assim, não. Esse daqui é o caso com as duas, com dois pontos de fuga. Certo? Então, muitas vezes acontece isso, o que pode dificultar no desenho, onde o ponto de fuga cai fora da folha. E às vezes você tem que fazer o que eu fiz aqui, colocar uma folha de lado para saber onde que aquele ponto de fuga vai estar. Então, para o lado de cá, por exemplo, onde que estaria? Peguei uma descendente, vou pegar qualquer uma ascendente. Onde encontrou é meu ponto de fuga. E aí vocês podem testar com outras, sempre vão cair naquele mesmo ponto ali. A que tiver paralela não, em 90 graus em ângulo reto com a minha folha, neste caso aqui, às vezes tem gente que faz o desenho com a linha do horizonte tombada, cuidado, como se a câmera tivesse tombada.
Vai ficar assim. Então, cuidado com esses casos onde a linha do horizonte cai fora da folha, ok? Então, procurem exemplos, né? E procurem praticar. Vou deixar esse daqui como uma boa prática, esse para uma prática com um ponto de fuga, só que esse é um ponto de fuga aéreo. Isso aqui é um assunto um pouco diferente, eu vou tratar ele mais adiante, mas é como se fosse aquela trilha do trem, e já expliquei isso em aulas anteriores. E pode fazer desenhos assim, né? Aqui você vai ter um ponto de fuga para cá, e um outro para cá. Aqui parece, ó, aqui até dá para ver a linha. Muitas vezes vocês vão ver alguns detalhes no desenho que vão te dar dicas de onde que estão essas linhas, né? Aqui está a linha do horizonte. Um ponto de fuga está aqui, o outro está aqui. Um está bem perto da folha, o outro está bem distante dessa folha aqui. E às vezes isso pode dificultar um pouco. Esse aqui também. Esse aqui até dá para ver, ó, que ele fez aqui, ó, um ponto de fuga está aqui, ó. Dá para ver que ele incluiu. Aqui está a linha do horizonte e o outro ponto de fuga ficou lá fora da folha. Ficou lá distante da folha. Certo? Então aí você vê, desenhou a casa de quina assim. Certo? Desenhos acima e abaixo da linha do horizonte. O que eu vou estar demonstrando na próxima aula vão ser esses casinhos aqui, onde eu vou desenhar um desenho bem mais simplesinho para fazer, para não ficar muito difícil de poder entender como é que se trata isso. Tá certo? Então, até o próximo vídeo.